Vamos conversar um pouquinho sobre as partes de uma narrativa, né, e os elementos da narrativa. Nós vamos observar principalmente, mas não somente, mas principalmente em diário e em crônica. Então vejamos quais são os elementos da narrativa: narrador, personagem, espaço, tempo e o enredo. Vamos conhecer esses elementos um a um. Personagem. Coloquei aqui entre parênteses pessoas, porque quando se trata de um gênero real, como por exemplo diário, nós não vamos ter personagens, vamos ter, realmente pessoas, mas também para que a gente possa fazer essa relação, que são aqueles que agem em uma narrativa por meio de seus diálogos e ações, podemos ficar sabendo o desenvolvimento da história. O personagem pode ser protagonista, que é o personagem principal. Personagem antagonista, que é aquele que se opõe ao protagonista, o vilão da história. E o personagem secundário, que são os outros que agem na narrativa. O narrador é quem conta a história, né? Por meio dessa voz que nós sabemos os detalhes da narração. Então, o narrador, ele pode ser narrador personagem, que ele narra e também participa da história. É usado que é a primeira pessoa do discurso. Os verbos estão na primeira pessoa, os pronomes estão na primeira pessoa. Então, vejamos um exemplo. Ali estamos eu e a senhorita Regina Celi. Olha aí a presença do eu. É no trecho da crônica do Rock de Carlos Heitor Coni, então narrador, personagem. Nós também temos o narrador observador, que somente conta a história sem participar dessa. Os verbos, os pronomes são usados na terceira pessoa. Esse narrador observador, ele tem um desdobramento que é também chamado de narrador onisciente, que é aquele que conta sim como observador, mas ele sabe de tudo, de todos os detalhes, de pensamentos, até do que o personagem pretende fazer. Então ele é onisciente, é aquela voz que paira, mas sabe de tudo, não somente observa, não somente se atém a narrar os fatos, mas também a falar dos detalhes de cada uma das personagens. Vejamos um exemplo de narrador observador. A raposa apanhou o queijo e agradeceu ao corvo. Então, trecho da fábula O Corvo e a Raposa. Por que eu peguei esse trecho? Porque aqui claramente o narrador fala das duas personagens e a gente observa aqui a terceira pessoa, né? A raposa apanhou o queijo e agradeceu ao corvo. Então, o narrador aqui apresenta as duas personagens e mostra aqui essa fala do narrador observador, aqui neste exemplo. Vejamos o que é o tempo. Tempo é o momento da narrativa. Esse tempo pode ser também relacionado à ideia de tempo cronológico ou psicológico. Então, o tempo nós vamos observar se aconteceu pela manhã, se aconteceu pela tarde, se aconteceu à noite, qual a estação do ano. Enfim, isso é observado no tempo cronológico, né? Que é o tempo real, é o tempo externo, o tempo da natureza. A gente vai observar que vai falar de dias, de semana, a gente vai perceber a passagem cronometrada, né? A ideia do relógio num tempo. Então, olha esse exemplo. Agora eu vou parar, pois hoje, outra quarta-feira, Alice está me esperando, que é o trecho do diário, é o Diário Escondido de Serafina. Então, a gente vai observar aqui a presença do dia claramente aqui nesse tempo cronológico. E o tempo psicológico, ele é um tempo interno, que ocorre somente na memória daquele que está narrando o texto. Tá? Somente na memória do personagem ali do texto. Então, são memórias, são lembranças da personagem. O exemplo, nunca esquecerei meu primeiro dia de aula no 5º ano. Então, aqui é a página do diário, que é do texto o primeiro dia no 5º ano, de Ângela Casares, que é a história aqui de Adalberto, nesse primeiro dia de aula, que ele vai narrar a lembrança dele deste dia. Então, a gente observa o tempo psicológico porque são lembranças, o que ele vai falar como lembranças e sensações desse dia. O lugar é o espaço onde a narrativa se desenvolve.
que nesse outro trecho, né, já estávamos à porta da sala e os meus colegas viram a cena toda. Percebe claramente aqui o lugar onde ocorreu os fatos, né, na porta da sala, e quando a gente lê o texto, observa que essa sala é a sala de aula. O enredo são os fatos, né, que acontecem ligados entre si, que contam a história dos personagens, né, a história em si, resumidamente. Então, o trecho que eu escolhi para a gente observar foi o trecho o enredo do diário de Anne Frank, né? Conta a história de uma menina, Anne Frank, de uma família judaica que viveu na época da Segunda Guerra Mundial. Ela se escondeu durante anos com sua família e alguns amigos em Amsterdã para escapar do exército alemão, até que foram descobertos, levados para o campo de concentração e lá morreram. Então, isso que nós estudamos, os elementos da narrativa, essas partes que compõem a narrativa. Agora vamos observar que nesse enredo nós vamos observar os momentos da narrativa, como a narrativa ela é organizada, que é o momento inicial, o conflito, que aparece muitas vezes com o termo conflito gerador do enredo, né? O desenvolvimento, as ações que desenvolvem o clímax e o desfecho. Vamos ver cada um aqui. A situação inicial, a apresentação das personagens, a apresentação do tempo, o espaço, como é que a história começa a ser desenvolvida. Costuma ser no início logo do texto, costuma ser, não é uma regra, tá? Olha o exemplo. A empregada estava de folga, o remédio atendeu o mau caráter que me batia a porta àquela hora da manhã. No mesmo trecho do texto da crônica do rock de Carlos Heitor Coni, né? Então, no início do texto, estava lá dormindo, tocou a campainha, ele teve que levantar porque a empregada estava de folga. Então, o início da história. O início do conflito, o conflito gerador do enredo, é um acontecimento que modifica a situação inicial dos personagens, exigindo algum tipo de ação. Então, ele voltou, teve lá o diálogo lá com o entregador, voltou, mas aí o que aconteceu? Aquela entrega, aqueles CDs que a filha comprou, né, fez com que ela usasse lá e aí começou o rock. Então, aí nesse momento, né, que a menina tá com os CDs, coloca o CD e a música começa, aí é o conflito que vai desenvolver toda a história, que faz ele levantar lá da cama e o desenvolvimento. O narrador conta o que os personagens fizeram para tentar solucionar o conflito. Então, ele levantou e aí veio toda a reflexão da crônica, veio todo o desenvolvimento, né? Que é quando ele diz: purgo honestamente meus pecados e lembro o pai que me aturava a mania pelos sambas. E ele continua a desenvolver, fazer a comparação. Então, ele vai refletir e falar sobre toda a história a partir desse rock que a menina começa a ouvir. O clímax, ponto de alta tensão ou emoção, uma espécie de encruzilhada literária que exige uma decisão, né, que vai já encaminhando para o desfecho. Então é aquela parte alta, é aquela parte de emoção, de tensão que logo tem o desfecho, a resolução, né? Então, o trecho também da crônica do rock, vem papai, né? Quando ela chama o pai para dançar. E o desfecho, né, que é a solução do conflito. O que ele fez? Aumentou o som e, né, tem um trecho aí até que o fôlego e o tio acabem na manhã e no som. Então ele foi dançar com a filha e assim a crônica, né, se resolveu lá naquele trecho, naquele recorte lá do cotidiano. Então é isso, espero que tenham entendido um pouquinho sobre esses elementos e momentos da narrativa.